Irmãos, hoje eu estou, juntamente com a Thalita, na frente do Ministério Infantil. Aprove a Deus colocar em nossos corações essa vontade, esse desejo e nos instruir, dia após dia, para estarmos na frente, né? E eu levo isso com muita responsabilidade, porque nós estamos ali forjando um mini exército. Um exército, quando ele não é depois de adulto, eles são desde crianças. Quando você prepara um exército forte em filmes, não sei se vocês já viram, desde a infância eles são preparados, treinados, com altas habilidades, cada um conforme ali os seus dons. E aí, eles são desde a infância. E aí eu fico pensando, nós hoje, como líderes de crianças, nós somos aquelas pessoas que estamos ali, trabalhando para esse exército, né? Instruindo esse exército, um exército do Rei soberano, do Rei dos reis e Senhor dos senhores, o qual não dá honra a outros deuses, porque Ele é somente o Senhor dos senhores. Com isso, Deus colocou no nosso coração, nós temos uma base de um trabalho de pessoas que se chama discipular crianças. E com ela nós temos trabalhado esse material, só para esclarecer. E aí todo culto das crianças, nós temos temas direcionados. Se vocês forem ali no muralzinho, vai ter o tema que nós estamos trabalhando esse mês. E nós damos a lição, falamos ali da palavra, e estamos no processo de ensiná-los ali. E aí nós passamos atividades para casa, ao qual durante a semana nós pedimos aos pais que façam os devocionais, mediante aquele material que nós estamos utilizando. Qual pai aí faz toda semana devocional? Levanta a mão aí. Nós veremos aí algumas fotos dos pais. Então, por quê? Porque Deus nos colocou no nosso coração ano passado. O pastor Ícaro falou assim, faça um planejamento para o ano que vem. E eu orei para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar com as crianças? O que o Senhor quer falar com a igreja através delas? E Deus colocou algo muito forte no meu coração. Família. Não adianta a gente trabalhar só lá e ficar lá, se os pais não derem continuidade à palavra do Senhor, dia por dia. Então, antes de começarmos a meditação hoje, eu gostaria de mostrar para vocês esse momento que os pais têm em casa. E toda vez que eu recebo, gente, Deus é testemunha, o meu coração se alegra. Porque o nome do Senhor está sendo expandido dentro da casa daquelas pessoas. O nome do Senhor tem sido proclamado, ensinado no coração dessas crianças. E às vezes parece simples, mas é sementinhas plantadas nesses corações. Então nós temos aí a família da Lídia, né, da Líbina, o qual tem feitos, né, sempre que possível. Todo mundo consegue acompanhar? Dá, né? Então, nós temos ali essas crianças que estão sendo ensinadas da palavra de Deus, semanalmente. Pode passar. Temos aqui a família do Tiago, o Heitorzinho, né? Que também faz seus deveres, tarefas, ensinam, e a gente pede para que cada tema eles precisam postar uma foto desse momento devocional. Temos também a Bia, com a sua família, também sendo ensinada no seu devocional. Essas fotos eles mandam no nosso grupo dos pais, tá? Então, eu peguei de lá, pode passando. Temos a Aishinha, com seus pais, também sendo ensinado na sua casa. E o quanto isso me alegra. Gente, essa foto aqui, eu vou dar uma ênfase nela, porque eu fiquei apaixonada. Essa fotinha aqui, ó. Mês passado, nós trabalhamos... cadê a Thalita? Mês passado ou retrasado? Retrasado. Nós falamos sobre diferenças. Falamos a respeito de
de sermos diferentes um do outro, abordando as necessidades de cada um. Então, nós abordamos sobre crianças neurodiversas, crianças com dificuldades auditivas, visuais, físicas, e aqui eles fizeram a língua de sinais, né? Mostrando que era um tema que estávamos falando. Porque nós vamos receber essas crianças também, né? E todas elas fazem parte do reino de Deus. Amém? Então, nós precisamos estar preparados e preparar nossas crianças para esse momento, para quando chegar uma criança assim, amada por Deus também, a gente consiga transmitir esse amor de Deus da forma como ela entende, diferente de nós, mas que elas também são alcançadas pela palavra de Deus. Amém? E pelo seu amor. Nós temos o Arthurzinho com seus pais, fazendo atividade. Nós trabalhamos mês passado as emoções. Né, Thalita? Trabalhar das emoções. Então, eles pegaram os bonequinhos, eles tinham que tirar a fotinha fazendo a expressão. Porque as nossas emoções, quando crianças, elas estão sendo ali preparadas, reconhecidas, para que nós possamos administrar essas emoções diante da palavra de Deus, o que Deus nos diz mediante a Bíblia, como agir em determinadas emoções, não é verdade? Quando eu estou alegre, quando eu estou triste, Jesus me ensina como é que eu devo fazer. Então, dentro disso, biblicamente, nós ensinamos as crianças, quando vocês estiverem irados, com raiva, o que elas precisam fazer. Pode passar. Temos o Vini também, fazendo as atividades com o pai, Adriane. Temos o Heitor, também, Gabriel, junto com os seus pais, nesse momento devocional. E essas são as nossas crianças. Obviamente, está faltando algumas, né? Mas essas são as nossas crianças, tirado foto recentemente. Então, nós começamos aqui, eu e a Thalita, com 2 crianças. E quando eu olho e vejo essa quantidade, para muitos podem achar pouco, mas eu acho muito. Porque uma vida ela é importante para o Senhor. Imagine quantas vidas nós temos aqui. A responsabilidade que nós temos diante do Senhor por essas vidas. E o quanto eu sou feliz por estar aqui com elas, ensinando juntamente com a Thalita. E algo que eu passei lá no grupo dos pais, esse versículo, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Faça um bom trabalho com a sua flecha hoje, porque depois que ela for lançada, você não pode fazer mais nada. Então, com isso, nós damos a abertura aqui, iniciamos a nossa reflexão de hoje. Que para mim é algo que eu busquei de Deus, né? E o que falar e o que fazer, como direcionar isso para que vocês possam entender a importância desse presente de Deus, como a Bíblia fala, que é valiosíssimo, que são os filhos. E aí Deus colocou no meu coração assim, não é você, sou eu. Aí eu falei, Senhor, então tá bom. Eu falei, Senhor, como é que eu vou lá? Senhor, se tu não fores, eu não vou. Porque a palavra de mim, eu, Érica, não tem nada de bom. Mas o que realmente alimenta as nossas almas, que nos direciona, uma palavra de direção é a palavra de Deus. E eu estava estudando, estou estudando o livro de Gênesis de novo. E olha, só para falar assim, né? O Lab, ele tem sido uma bênção. Porque eu já li Gênesis várias vezes, mas quando eu li agora, dessa última vez, é como se o Ícaro estivesse aqui no meu ouvido, falando, explicando versículo por versículo. E o Espírito Santo também direcionando para outros conteúdos que eu nunca tinha nem prestado atenção, mas com um novo olhar, mais afinado. E aí, eu lembro Gênesis, capítulo 18. Gostaria que todo mundo lesse. Gênesis capítulo 18, versículo 16 ao 19. A gente aqui conta a história de Abraão.
o qual ele estava na tenda. E isso me chamou muita atenção. E Deus falou comigo dentro dessa palavra. E eu oro hoje para que o nosso Pai Celestial venha falar com vocês, ministrar no coração de vocês a importância do reino de Deus, que a nossa missão começa em casa. A nossa missão como discípulo de Jesus, como filho de Deus, inicia em casa. E que o Espírito Santo, com entendimento e sabedoria, traga sobre nós essa revelação vinda da parte de Deus. E que possa confrontar com as nossas crenças, os nossos valores, e possamos refazer ela com base na palavra de Cristo. E que o Espírito Santo venha convencê-los dessa verdade. Amém. Então vamos lá. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou. Esse é o versículo 16? Então é um antes dele. Espera aí. É o versículo, é o primeiro versículo, tá? Versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalos de Manré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto dormiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo, quando pensou: depois de estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível ao Senhor? Na primavera voltarei, e você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito,
para que não faça vir a Abraão o que lhe prometeu. E aqui, logo em seguida, descreve tudo o que aconteceu com Sodoma. Mas o que Deus falou comigo foi o seguinte: Abraão, como vocês viram, ainda não tinha filhos. E ele já tinha recebido a promessa anteriormente. Deus estava aqui novamente testificando uma promessa que ele havia feito. Agora, ele fez a promessa antes de ele ser Abraão. E aí, aqui ele vem e testifica, traz à memória de Abraão novamente a sua promessa. E quando Abraão, eu fiquei pensando, Abraão viu 3 homens a pouca distância. A Bíblia fala que ele estava sentado aonde? Na frente da tenda dele. E aí eu pensei, qual é o papel do pai? O pai, ele precisa estar atento, alerta às coisas em sua volta. Porque foi assim que Abraão estava ali, observando tudo com o coração dele, rendido ao Senhor. E quando ele viu a oportunidade, ele foi lá, apressadamente, ele correu, ansiosamente por aquele momento. Ele teve iniciativa, ele foi assertivo naquele pensamento, naquela conduta dele, pronto para agir. Ele reconheceu o pai, foi submisso, pronto a servir. E olha que legal, ele teve esse posicionamento de correr, de pensar, vou servir. Aí o que ele fez? Ele mobilizou ali a casa dele para servir também. Um exemplo de submissão e serviço, certo? Então o pai, ele está pronto a servir. Está pronto, alerta. Com o coração dele voltado para o Senhor, ele está movendo as pessoas que estão ao seu redor para que o único objetivo seja alcançado. Adoração, exaltação, louvor, rendimento ao Senhor. Então, através da vida do pai, ele vai fazer essa movimentação na família, assim como Abraão. Então o Senhor disse, voltarei na primavera e terás um filho. Aí Abraão fez a promessa, Abraão acompanhou ali aqueles 2 homens, né? E Deus refletiu. Deus, ele falou, será que eu escondo, né? Será se eu não falo o que eu farei? Ele falou, o Senhor refletiu se esconderia de Abraão o que iria fazer a Sodoma, pois Abraão será o pai de uma nação poderosa e por meio deles muitas nações será abençoada. Não foi isso que lemos? Agora, que bênção é essa para as nações? Que bênção é essa que vai atingir, que nos atingiu? Que bênção é essa que Deus escolheu Abraão para ser o pai dessas nações, porque através dele nós seríamos abençoados. A bênção de salvação. Como nós vimos no Lab, foi recitado, João 3,16. É o primeiro versículo que eu lembro de ter aprendido quando criança. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu... Bora, gente, vocês não aprendem não quando criança, ou aprender agora que está adulto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Essa é a bênção o qual Deus estava revelando a Abraão. E olha que grandioso, olha que valioso é essa promessa que Deus estava dando ali para Abraão. E aí Deus deu uma ordem. Eu li Gênesis até esse capítulo 18, eu reli para ver se eu não ia me equivocar no que eu vou dizer agora. Mas foi a partir daqui que Deus falou assim, ó,
Deus fez deu uma missão para Abraão, dentro da sua casa, porque afinal de contas eram seus filhos e seus descendentes. Então ele deu uma missão. A missão de Abraão era somente crer em Deus e nas promessas feitas a ele, né? Somente isso. E aí Deus falou para ele porque dele viria. Então Deus falou assim, para que ele ordenasse. No versículo 19 diz assim: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos. Ordene, gente, é exigir como autoridade superior que se cumpra, dá ordens, determinar, descrever, dispor de forma organizada, arrumar. Ele ordenou a Abraão e aos seus descendentes que conservem no caminho do Senhor. Então Deus instruiu Abraão a instruir os filhos e descendentes no caminho do Senhor. Tem uma diferença se trocasse esse no para ou. Imagina aqui que fosse assim, se conserve se conserve o caminho do Senhor. Então o pai diria assim: filho, infelizmente é o que acontece, mas fala assim: filho, olha, o caminho do Senhor é ali, que é mais ou menos fala ali, né? Ali. O caminho, mostra o caminho. Onde é o caminho? Ali. Onde que é a praça? Bem ali. Aí a pessoa faz o quê? Vai lá, sozinho. Por quê? Alguém instruiu o caminho, não é isso? Mas a Bíblia está falando que é no caminho. Ou seja, está lá do lado do filho. Não é dizer: filho, você precisa orar, você precisa ler a palavra, vai lá, e aí, já leu? E aí? Já foi orar? Por que ele está orando? Não é assim, é no caminho. É você e ele. Que assim é construído para conservar esse conhecimento sobre Deus. E aí ele fala assim, aí eu fui numa conferência no Lorena, da igreja presbiteriana. A Alice me mandou o convite desse evento que teve lá. E aí se chamava assim: Conectando e Influenciando Crianças a Cristo. Então nessa conferência foi algo assim que virou uma chavezinha na minha cabeça em relação a isso, porque conectar as crianças a Cristo. Que profundo isso! Não é só uma frase legal, mas é uma palavra profunda. Conectar Cristo a essas crianças. E lá tinha aqui a palestrante era a Ádila. Não vou falar o sobrenome porque eu não sei pronunciar. Mas a Ádila, ela é ela iniciou o projeto, a idealizadora dos 3 palavrinhas. Todo mundo conhece 3 palavrinhas? Sim. Então ela foi uma idealizadora, ela e seu marido. E aí, contando a história resumidamente, ela estava ali dando banho. Ela até falou assim: eu não sei vocês, mães, eu ainda não tenho filho, então não sei como é que é. Mas ela não sei vocês como mãe, mas quando nós temos filhos, eu ficava ali: bora lavar. Aí cantava a musiquinha de lavar o corpo, de dar banho. Vamos ali dar comida. Aí canta a musiquinha de comer. Então ela começava a cantar os hinos, músicas, cada coisinha que eles iam fazer. E aí, num certo dia, ela dando banho no seu filho, ela começou a cantar: o sabão lava meu corpinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Todo mundo conhece? Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Então essa música, o marido dela ouviu e falou assim: nossa, que música legal, nunca mais tinha ouvido falar. Aí eles tiveram uma ideia: vamos gravar essa música, você toca? Toca. E eles gravaram. Pegaram todos os recursos que tinham e gravaram uma música.
E aí Deus foi trabalhando nesse movimento e acabou que ela conseguiu montar outras músicas mais, 10 músicas mais, com outras pessoas, outros sócios, né, que eles foram atrás. O que eu quero trazer com isso? Eles viram a importância do louvor, trazer a instrução em cada detalhe do dia da criança, ser inserido Jesus em cada momento. Não dá para falar de Jesus dando banho? Até quando o Heitor está ansioso por alguma coisa, eu falo assim: Heitor, calma. Na Bíblia diz que tudo há, ele completa, há tempo para tudo. Então, em todas as coisas nós podemos apresentar Jesus. E olha que maravilhoso. É quando nós, pais, já profetizando sobre a minha vida, do Ica, da Lorena, quando nós, pais, estamos com o coração alicerçados em Deus, a nossa mente vai estar girando todo o tempo nele, nas coisas dele, para ele. E vamos estar ensinando os nossos filhos da mesma forma. Então, se meu filho está chorando, filho, não chora. A palavra de Deus diz que ele é a nossa alegria. Então, em tudo na vida dá para instruir as crianças no caminho. É lado a lado. Provérbios 22 diz, versículo 6: instrua a criança no caminho em que deve andar, até que quando envelhecer, não se desviará dele. Então é no caminho. Não tem outra forma de ensinar Jesus para as crianças, só apontar: olha, Jesus é o Rei, é o que nos dá a salvação. Se você não vive isso, se os pais não viverem isso, os filhos não viverão também. Porque precisa ser vivido lado a lado, caminhando junto. Será que eu consigo falar de Jesus no café da manhã? Sim. Sim, então está falando. Será que eu não consigo falar para o meu filho na ida, para deixar ele na escola? O que Jesus falou das crianças? Historicamente, eu fui pesquisar sobre como as crianças eram vistas antes de Jesus, né? E aí eu vi que as crianças, elas, quando elas tinham uma independência, vamos dizer assim, não tinha mais tanta dependência da mãe, ela era vestida como um adulto, mini adulto, e era inserido dentro da sociedade fazendo as coisas de adulto. Não tinha esse momento que nós temos da infância, já saía daquele momento em qual não era dependente total e já se passava para essa vida de mini adultos. Eu fiquei chocada com isso. Porque não tinha essa infância. Não existia isso. Então as crianças naquela época, elas não eram valorizadas. Não eram vistas. E aí Jesus, quando ele fala, quando as pessoas perguntaram quem é o maior no reino dos céus, quem é que Jesus trouxe para dar esse exemplo? Uma criança. Jesus chamou, mencionou as crianças que qual é o maior do reino dos céus? Disse que é necessário primeiro se converter e se tornar como criança e se fazer humilde. O que quer dizer isso? Não é vaidoso. Criança é vaidosa? Sim ou não? Criança não sabe o que é vaidade. Se você pegar qualquer criança, do jeito que está em casa, assim, vamos lá no shopping, do jeito que ela está, ela vai. Tem outra não é vaidoso, tem outra manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações. Então a criança, ela sabe até onde ela consegue. Ela tem facilidade de falar das suas limitações. Nós, adultos, a gente reconhece, mas não quer falar para as pessoas nossas limitações. E se a gente não tiver esse coração que reconheça que nós somos pecadores, que deveríamos morrer,
a gente não alcança a graça de Deus, porque nossos corações estarão cheios de orgulho e não alcançamos o plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Então Deus traz a criança como esse exemplo de humildade, para que pudéssemos ser, olhar para elas e buscar essa dependência, assim como a criança depende dos pais para sobreviver, nós dependemos dele para sobreviver também. E aí, hoje, no nosso tempo, as coisas mudaram. Em 1924, 25, começou as leis que beneficiam as crianças. Hoje nós temos o ECA. Hoje o mundo se preparou para transmitir essa importância das crianças. Vocês já prestaram atenção? O mundo, ele mostra a importância que as crianças têm. Nos shoppings não tem os parquinhos destinados para elas? Os pais deixam e elas ficam lá brincando? Não tem? Sim ou não? Nos restaurantes já não tem aqueles espaços infantis também? No salão, existe salão para crianças. Os primeiros cortes. As pessoas estão fazendo um certificado bonitinho, entregando para as crianças o primeiro corte. O mundo tem mostrado o valor delas. Aí eu pergunto, e nós, pais, e nós, igreja, temos mostrado o valor delas? E isso me chocou quando eu me fiz essa pergunta. Porque nós, como pai, nós temos mostrado para a criança o quanto elas são importantes para a gente, para a nossa igreja. A Thalita trouxe essa ideia de, nesse culto, como dia 12, foi o dia das crianças. Esse dia 12 de outubro é exatamente para evidenciar a importância das crianças e trazer alusão também à questão dos direitos das crianças. Então, o dia 12 não é por qualquer coisa, mas é para trazer os direitos, a educação, a saúde, enfim. E aí a Thalita falou assim, Érica, por que a gente não coloca as crianças para servir a igreja? Eu falei, poxa, que ideia legal. Aí sobrou para mim aqui agora. Que ideia legal. Então, hoje, quem ficou feliz, gente, de ver duas princesas ali recebendo vocês? De elas ficaram nervosas, felizes. Eu falei da importância que é elas estarem ali. Natália e a Asha estavam ali todas contentes para receber vocês. Quem ficou feliz pela nossa oração inicial ser feita pela Bia? Uma criança que se preparou também. Quem ficou feliz em ver o Heitor orando pelos dízimos e ofertas? Quem ficou feliz em ver as crianças louvando ao Senhor nesse momento de dízimos e ofertas? Irmãos, eu aprendi, a chave que virou na minha cabeça foi: as crianças não são somente o futuro, mas ela é o presente também. Lá atrás, nos cultos, nós temos ensinado as crianças sobre os propósitos de Jesus, o qual nós, adultos, estamos vivendo aqui, nós ensinamos elas lá. Adoração, serviço, discipulado. Nós temos ensinado lá para quê? Para que elas atuem hoje, e não somente no futuro, mas hoje elas são importantes como crianças. Porque aqui, gente, no Ministério Infantil, Soberano Kids, aqui não é um lugar de entretenimento. Eu sempre falei isso e repito. Não tragam as crianças de vocês para se entreter aqui, porque não vamos entreter seus filhos. Porque é aqui, gente, que eles são impactados com a verdade que já vem de casa, do Evangelho, do amor de Deus por eles lá, o qual o Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por eles também. Então é aqui que eles vão ser tocados pelo Espírito Santo, para serem transformados, assim como nós, dias por dias.
e assim desenvolver o propósito que Deus tem para a vida delas. Então é hoje, não é somente no futuro, daqui quando elas estiverem adultas, é hoje. Então buscar esse entendimento, assim como me chocou, assim como eu vi de uma forma diferente, eu também gostaria de fazer com que vocês refletissem sobre isso. De fazer com que os filhos de vocês, além de ensinar, botar eles para exercer isso. Coloquem eles para orar no café da manhã, no jantar. Eu, quando era criança, eu e o Paulo, nós fazíamos os cultos em casa. A gente inventava os cultinhos, eu e o Paulo imitava os irmãos da igreja, mas nós executava isso. Façam os filhos de vocês a fazer, porque eles são importantes hoje. Gente, vocês viram a nossa caracolada, nossa cacheadinha? Ela é a Radassa. A Radassa a gente sempre pergunta, a gente põe em prática isso. A gente pergunta, quem quer orar? Aí a Radassa, um dia, ela levantou a mão, porque sempre ora o Heitor, ora a Aisha, Líbina, e ela levantou a mãozinha. E a gente ficou surpresa a primeira vez, né? Que ela nunca tinha feito isso, ela levantou a mãozinha e ela orou. Baixou a cabecinha e começou a orar. É pôr em prática, gente, o que nós estamos fazendo. As crianças serão importantes agora, hoje. Então, coloquem em prática isso na casa de vocês, que elas vão fazer isso de uma forma tão natural, porque o Espírito Santo está na vida delas. Essas orações que fizemos nesse decorrer desses 12 dias, foi para trazer também e despertar os pais em relação a orar com objetivo, intencionais pelas crianças por todas as áreas, não só financeiro. É importante a gente colocar as crianças na melhor escola? É sim, quem tem condições, ponha. É importante colocar meu filho no inglês? Ponha. No japonês, em qualquer um. Mas, gente, o melhor de todo conhecimento, o investimento, é isso, ó. Porque isso é eterno. Isso é eterno. O estudo vai ficar. O carro que eles comprarão vai ficar. A casa que eles comprarão vai ficar. Mas eles, salvos em Cristo Jesus, vão morar conosco lá no céu. Vamos gozar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado nas suas promessas. Vamos nos despertar, paz. O mundo. Eu todo dia já falo, Maranata, ora vem, Senhor. Ah, está queimando, Senhor. Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Quando eu vejo as guerras, agora em Israel, eu fico, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque Jesus está vindo. Gente, isso me deixa o coração extremamente feliz. Porque nós vamos ao encontro do nosso Deus, do nosso noivo. E se vocês não ensinarem às crianças, se primeiro o coração de vocês não se voltarem para os filhos, e dos filhos eles se voltarão para os seus também, no Senhor. Então, irmãos, se alimentem da palavra de Deus. A igreja aqui, ela é um apoio para vocês, pais. Nós, eu e a Thalita, nós somos o apoio. Direcionamos vocês. Ensinamos para quem tem dificuldade. Oramos pelos filhos de vocês. Pagamos, oramos, incentivamos. Mas nós somos o apoio. A responsabilidade é de vocês. Como é que a gente pode se apoiar num apoio? Não tem como. Então, gente, irmãos, quem não é pai, eu estou sendo ministrada, gente, não é só vocês não, mas eu estou sendo ministrada também. E Deus me fez entender que eu preciso ter essa metanoia, essa mudança de mente agora, para que eu possa ser transformada, para que a minha mente possa ser transformada e eu possa viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Para que através da minha vida, outras crianças, outros adultos, outros pais,
se acheguem também a Deus. Porque Deus tem pressa. E eu também. Porque o mundo, gente, o mundo, cada dia mais, está mal. E se a gente não preparar os nossos filhos para isso, se não prepararmos essas crianças, eu não tenho filho, mas tenho sobrinho, temos netos, temos irmãos pequenos, essa palavra é para todos nós, primeiramente para a gente entender que precisamos viver a palavra de Deus, viver no caminho do Senhor, porque só ela nos conduz à vida eterna. Porque a Bíblia diz que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho que leve a Deus, somente por Jesus. Então, o que nós precisamos ensinar para essas crianças? Primeiro, a grandeza de Deus. Elas precisam saber que Deus é esse que os meus pais, eles adoram. Que Deus é esse que eles dedicam a vida. Os meus pais, para quem não sabe, é pastor. E eu aceitei Jesus quando eu tinha 8 anos de idade. E eu sempre via meus pais dedicados na obra, buscando ali a servir, a ler. Então, eu tive, até hoje, né, nós estamos sendo guiados ainda no caminho, porque apesar de casarmos, eles ainda estão nos direcionando. No caminho. E eu passei por todas as fases, né, dentro da igreja, da infância, fui para a salinha, era escola dominical, depois fui para a classe dos pré-adolescentes, depois fui para os adolescentes, depois fui para os jovens, agora estou nas senhoras. Depois eu vou para IGP mais 50, se Deus não voltar. Mas nós precisamos mostrar para os filhos. Meus pais me mostraram a grandeza de Deus. E eu, com 8 anos de idade, eu entendi que a minha referência não era meu pai nem minha mãe. A referência não era o pastor. A referência não era minha tiazinha lá da salinha. A minha referência era Jesus. Porque se o teu pai faltar com você, se o teu pai errar, porque nós somos falhos. Se a tua mãe errar com você, se o teu pastor errar com você, se qualquer irmão errar com você, você não vai se desviar do caminho, porque o caminho é Jesus. Se você tiver referência de homens, vocês vão falhar. Vocês vão mostrar o caminho, olha, aqui ó, é Jesus. Vocês vão estar aqui lado a lado, ó, também lutando, também trabalhando, também crescendo em Cristo, junto com eles. Olha que legal mostrar isso. Filho, assim como você, eu também estou nesse caminho da verdade. E o quanto eu preciso também, junto com você, buscar esse alicerce em Deus. É dessa forma, e não dizer assim, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sei de toda a verdade. Não é isso. Nós crescemos juntos, juntamente com os nossos filhos, no Senhor. Os atributos de Deus, que eles são, eu coloquei aqui, mas não vou ler, mas os atributos de Deus, se eu não me engano, o pastor Ícaro já pregou, se eu não me engano, o Fulvio já pregou alguns, também a Lorena pregou sobre alguns atributos de Deus. Pregar sobre os atributos do Senhor, que Ele é um Deus eterno, que Ele é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Nós ensinamos os atributos de Deus lá na salinha, mas vocês, pais, precisam estar dia por dia ensinando para elas, andar em retidão à palavra do Senhor, ensinar o zelo pela casa de Deus. Lá em Salmo 69, versículo 9 diz, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. A gente tem ensinado isso para as crianças, o amor, o zelo pela palavra, o zelo pela igreja, o zelo por Deus, o zelo pelo meu irmão. Então nós precisamos ensinar isso. E
amar a Deus e não ao mundo. Porque a Bíblia diz em João, 1 João diz, não ame o mundo nem no que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ensinar os nossos filhos a amar a Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente ama, a gente não trai. Porque quando a gente ama, a gente busca agradar. Quando a gente ama a Deus, e como falho, pecadores que somos, a gente pode até falhar. Outra coisa, aproveitando para falar, é ter o coração rendido ao Senhor. Então, ensinar para eles assim, filho, se você errou, você pecou, filho. Tenha o teu coração rendido ao Senhor, um coração arrependido. Peça perdão que Jesus, Ele perdoa. Ensinar sobre ter esse coração que precisa do perdão de Deus, que ele precisa se arrepender. Porque o mundo, a Bíblia, quando a gente foi estudar Apocalipse, eu chorava lendo esse livro. Por quê? Porque Deus ele só quis desde o começo o arrependimento, a obediência e o amor. E lá, depois de tudo que... É muita coisa, gente. Mas dentro daquilo, dentro das coisas que irão acontecer, fala lá assim, se eles se voltassem para Deus, se eles se arrependessem. O mundo está guerra contra guerra, paz contra filhos e tudo mais que vocês já sabem. Porque o coração está endurecido. Corações de crianças endurecidos, gente. Por incrível que pareça. E corações de adultos também. Então, ensinar essas crianças, filho, você errou. Mas tem um pai que te perdoa. Você ensinar o caminho da retidão, o caminho do arrependimento. Porque toda vez que ele cair, ele vai saber voltar para o caminho. Então, Deus precisa que nossas crianças e nós tenhamos um coração arrependido. Se eu não estou conforme a vontade de Deus na minha vida, se eu estou pecando, se eu estou errando, eu sei que eu desagrado a Deus, se eu estou fazendo isso e eu não volto para o caminho, isso não é temor, gente. Temor não é só acreditar que tem um Deus poderoso. Temor não é só eu deixar de fazer uma coisa porque eu estou em pecado. Temor é respeitar a Deus. Temor é você ter o respeito por aquele que é santo. Então nós precisamos ter esse coração rendido ao Senhor. Para que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas diariamente, ensinar o caminho da retidão, do arrependimento, para as crianças também. Ensiná-las a perdoar. Como é que vocês vão ensinando? Vivendo. A tua irmã, teu filho está vendo ali você ter um desentendimento com teu irmão, ou com a tua mãe, ou com teu pai. Eles estão olhando. O Heitor, se deixar, ele replica tudo aquilo que a gente fala. Eles estão olhando, vendo vocês. E se vocês não tiverem um coração humilde, sem egoísmo, sem orgulho, e você falar assim, foi teu irmão que errou, mas vai lá com ele pedir perdão, não é isso que a Bíblia diz? Então precisamos ensinar nessas pequenas atitudes e não ficar difamando o nosso irmão, e não ficar difamando o meu primo, e não ficar difamando o meu tio, o meu avô. Eu preciso ir lá, mas foi ele que pecou, ele que errou contra mim, mas o que diz a palavra? Vá lá e conserte-se com ele para que você possa poder trazer a oferta ao Senhor. É dessa forma que vamos ensinar os filhos. Existem mais situações. Alguém chega em casa, bate palma, fala assim, filho, vai lá dizer que eu não estou. Estamos ensinando o quê? Mentira. A Bíblia fala que os mentirosos herdarão o reino dos céus. A gente pensa que é
Pecado pequeno, né? Deus vai passar? Não vai. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, por que eu estou ensinando o meu filho a mentir? Por que eu ensino o meu filho a trapacear, a querer ser o melhor, a ser o destaque? Lembra que a criança tem um coração humilde? Que não tem egoísmo? É isso que precisamos ensinar para as crianças. E como é que elas vão entender isso? Na prática, eu. Então, eu briguei com meu esposo, meu filho viu. E ele possa ver. Meu amor, eu quero te pedir perdão porque eu alterei a voz com você. Me perdoe. Imagina o filho vendo isso, o pai indo lá pedir perdão, ou a mãe indo lá pedindo perdão do esposo. É no caminho, gente. É no caminho ao Senhor. Porque em breve nos encontraremos com o Senhor. Então, nesse caminho, vocês precisam ensinar as crianças a palavra. Agora, eu não vou ensinar só a mostrar o caminho, mas sim no caminho. É no meu dia a dia. Eu levando ela para a escola, eu trazendo ela da escola. Ah, mãe, o meu colega quebrou o meu lápis. Eu falei assim, filho, não tem problema, amanhã a mamãe compra 2. Um você dá para o teu amiguinho. Talvez ele tenha gostado do seu. Deus está chamando vocês para ensinar os seus filhos no caminho. Em Salmos diz, 51, versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são espírito aquebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Se eu não ensinar meu filho a ter um coração arrependido, que saiba perdoar. Eu não vou estar apresentando esse sacrifício, nem vou estar ensinando ele esse sacrifício que Deus aceita. Antigamente, as ofertas eram dadas através de sacrifícios, como nós vimos aqui do lado. Então, os sacrifícios, eles eram apresentados a Deus com um animal, um porco, e aquele fumaça, aquele aroma subia. Mas hoje, nós somos o aroma. Glória a Deus. O aroma de Cristo. Porque através de Cristo, Deus se agrada através daquilo que nós exalamos. Aleluia. E Cristo veio para nos mostrar o arrependimento, a obediência, o amor. Aleluia. Nós hoje somos o aroma. 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Aleluia. Nós somos o aroma de Deus para os nossos filhos. Glória a Deus. E assim caminharemos no caminho ensinando essa conduta, esse exemplo e despertar nele o mesmo desejo de ser discípulos de Jesus. Filhos amados que alegram o coração do Pai. Se nós queremos ser discípulos, vamos ensinar nossos filhos a também quererem, a ordenar que seus filhos também sejam. Porque através de Abraão que cumpriu essa missão em casa, hoje nós fomos alcançados por essa promessa. E agora, eu gostaria que todos vocês ficassem em pé. Quem está com seu filho aí, os menores estão ali na frente. Mas se você está com a sua esposa, se juntem a ela, dê as mãos, abraça. Fiquem à vontade. Nessa manhã, eu quero que igual a vocês, baixem a cabeça, fechem os seus olhos.
O Espírito Santo deseja de vocês uma transformação verdadeira, um arrependimento verdadeiro que só vem dele. Que nessa manhã nós possamos aprender a ter o coração rendido diante do Senhor. Que os nossos desejos e anseios estejam baseados em conhecer mais e mais e mais e mais a Deus. Agora nessa manhã, ore por você, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. E apresentem a Deus a sua família. Porque a missão começa em casa e começa por vocês. Porque vocês, as aljavas do guerreiro, estão nas costas de vocês. E felizes são aqueles que têm as flechas, que estão com elas cheias. Querido Pai amoroso, zeloso, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, te pedindo, Pai, ensina-nos, Senhor, a cumprir essa missão dentro de casa, essa missão de levar a Tua palavra, ensinar os nossos filhos no Teu caminho de retidão, no Teu caminho, Senhor, que leva ao arrependimento, à transformação, à cura, que nos leva a Ti, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a estar com as nossas vidas, com o meu marido, os nossos planos primordiais sejam estar na Tua presença. Amém. E que eu seja transformada, e que hoje eu abandone a mentira, o engano, o erro, para que eu possa transmitir a Ti, Jesus, como um bom discípulo, e fazendo mais discípulos, e começando esse discipulado dentro da minha casa, e que os próximos discípulos serão os meus filhos, e que através deles eles consigam fazer mais e mais discípulos, e que essa missão, Senhor, ajuda-nos, Senhor, transforma as nossas vidas, nos dá entendimento, sabedoria, que o Teu Espírito Santo transforme, nos ajude a lidar com as nossas fraquezas, e que possamos ser fortalecidos na Tua palavra, porque a Tua palavra tem poder, a Tua palavra traz vida, a Tua palavra traz alegria, traz salvação, traz libertação, e que através da Tua palavra possamos alcançar os nossos filhos. Em Teu nome eu te peço, e eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço pelas essas famílias que aqui estão. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelos filhos desses meus irmãos. Ajude eles a caminharem no caminho contigo, porque nós não estamos sozinhos. O Teu Espírito nos acompanha nesse caminho, o qual Tu nos espera, Jesus. Ajuda os meus irmãos a andarem com retidão a Tua palavra, tornarem bons discípulos, Deus. Ajuda eles, Senhor, trazendo palavra de sabedoria e entendimento, a conduzir os seus filhos na verdade, a corrigir, Senhor, como a Tua palavra diz. Porque do coração, desde a infância, já vem maldade, está ali, e que possamos ensinar, repreender e corrigir, para que eles possam ser transformados pelo Teu Espírito Santo, e assim gozar das coisas que Tu tem para mim e para ele também. Em nome de Jesus eu te peço. Obrigado, Jesus. Amém. Louvado seja